paradigma linguístico semiótico ou semiótica. E eu começo a minha fala baseada em Lúcia Santaella, uma das maiores expressões da semiótica no Brasil. O nome semiótica vem da raiz grega semeion, que quer dizer signo. A semiótica é a ciência dos signos. Não signo do zodíaco, obviamente, mas signo no sentido de linguagem. A semiótica é a ciência geral de todas as linguagens. Em síntese, existe uma linguagem verbal, linguagem de sons que veiculam conceitos e que se articulam no aparelho fonador, sons estes que no Ocidente receberam uma tradução visual alfabética, que é a linguagem escrita. Mas existe simultaneamente uma enorme variedade de outras linguagens, que também se constituem em sistemas sociais e históricos de representação do mundo. Portanto, quando dizemos linguagem, queremos nos referir a uma gama incrivelmente intrincada de formas sociais de comunicação e de significação, que inclui a linguagem verbal. Assim, existem duas ciências da linguagem. Uma delas é a linguística, ciência da linguagem verbal. A outra é a semiótica, ciência de toda e qualquer linguagem. As intervenções de máquinas capazes de produzir, armazenar, difundir linguagens, como, por exemplo, a fotografia, o cinema, jornais e revistas impressos, rádio, televisão e, mais recentemente, a internet, povoam nosso cotidiano com mensagens e informações. E nesse sistema social da mídia produzindo conteúdos, estamos fadados a apenas receber linguagens que, de fato, não ajudamos muito a produzir. Somos bombardeados por mensagens que servem à reafirmação de valores que se prestam ao jogo de interesses dos proprietários dos meios de produção de linguagens, e não, obviamente, nós, os usuários. Assim, todo fenômeno de cultura só funciona culturalmente porque é também um fenômeno de comunicação. E considerando-se que esses fenômenos só comunicam porque se estruturam como linguagem, pode-se concluir que todo e qualquer fato cultural, toda e qualquer atividade ou prática social constituem-se como práticas significantes, isto é, práticas de produção de linguagem e de sentido. Na Inglaterra, nos anos de 1960 e 70, a questão do receptor como construtor do sentido da mensagem ganhou novos espaços. Ainda que o assunto já tivesse sido abordado por décadas anteriores, ganhou força a ideia de que o desenvolvimento do capitalismo e o esquema industrial de produção de bens culturais tem um efeito pernicioso sobre as formas culturais tradicionais, seja a cultura acadêmica ou da elite, ou seja, a cultura popular. Muito bem, é muito importante que você que está assistindo essa aula agora tenha ciência desta relação de cultura erudita, popular e, posteriormente, a cultura de massa e indústria cultural. Por isto, eu aconselho, indico que você assista neste canal uma aula intitulada Indústria Cultural, onde eu explico exatamente esta relação da existência de duas culturas, a erudita e a popular, e que posteriormente, pós a ideia, a geração, a criação dos meios de comunicação de massa e, sobretudo, a sua proliferação, houve uma apropriação desses bens culturais das culturas erudita e popular. Como é muito importante que você saiba isso. Para compreender esta aula de semiótica, eu aconselho que você assista essa aula de indústria cultural que está colocada aqui no canal também, tá bem? Mas semiótica, ainda na visão de Santaella, é a ciência que tem por objeto de investigação todas as linguagens possíveis, ou seja, que tem por objetivo o exame dos modos de constituição de todo e qualquer fenômeno como fenômeno de produção de significação e de sentido.
Seu campo de indagação é tão vasto que chega a cobrir o que chamamos de vida, visto que desde a descoberta da estrutura química do código genético nos anos de 1950, aquilo que chamamos de vida não é, senão, uma espécie de linguagem. Isto é, a própria noção de vida depende da existência de informação no nosso sistema biológico. Sem informação, não há mensagem. Não há planejamento, não há reprodução, não há processo, mecanismo de controle, sequer de comando. Nessa medida, não apenas a vida é uma espécie de linguagem, mas também todos os sistemas e formas de linguagem tendem a se comportar como sistemas vivos. Ou seja, eles reproduzem, se adaptam, se transformam e se regeneram como qualquer coisa viva. A linguagem é viva porque está intimamente ligada aos processos culturais de uma sociedade. A semiótica possui 3 origens, ou sementes, lançadas quase que simultaneamente no tempo, mas distintamente no espaço e na paternidade. Uma nasce nos Estados Unidos, a outra na União Soviética e a terceira na Europa Ocidental. Esse surgimento em lugares diferentes, mas quase ao mesmo tempo, justifica-se pela proliferação histórica e crescente das linguagens e dos códigos, dos meios de comunicação de massa que vieram gradativamente fazendo emergir uma consciência semiótica. Em Temer e Neri, nós veremos a questão da linguística estrutural. A pedra inicial dessa ciência foi lançada no início do século XX por Ferdinand Saussure, que nasceu em 1857. Linguista suíço, no curso de Linguística Geral, ele estava ministrando algumas versões deste curso nos anos de 1907 e 1911, portanto, o curso de Linguística Geral, que ele ministrava na Universidade de Genebra e que foi transformado em livro, com base nessas aulas e também naquilo que era produzido por seus alunos. E ele publicou primeiramente em 1916. Vejam que eu estou falando de um curso de linguística, então me cabe aqui explicar que linguística pode ser definida como um estudo científico da linguagem e das línguas naturais, estando a reflexão teórica sobre a linguagem concentrada na natureza, funcionamento e procedimentos de descrição das línguas naturais e alimentando-se ao mesmo tempo dos resultados da análise dessas línguas. Nesse curso, Saussure propôs a existência de uma ciência geral dos signos, da qual a linguística seria apenas uma parte. Chamou-a de semiologia. Para ele, esta ciência faria parte da psicologia social, que por sua vez seria parte da psicologia geral. Semiologia, portanto, designa a teoria da linguagem e suas aplicações a diferentes conjuntos significantes. Saussure não chegou a desenvolver uma ciência semiológica. Ele apenas previu a necessidade dessa ciência dos signos, que tomaria emprestados da linguística seus conceitos principais, mas da qual a própria linguística não passaria de um departamento. A essência da contribuição de Saussure para a semiótica é este seu projeto de uma teoria geral da linguagem e dos sistemas de signos, por meio dos quais se estabelece a comunicação entre os homens, que ele denominou de semiologia. O aspecto ressaltado por Saussure é que o significado da mensagem não depende apenas das intenções de quem as transmite, mas das regras que constituem o próprio código social, as regras da própria sociedade. Apesar de Saussure ter tratado exclusivamente da linguagem verbal, definindo como objeto da linguística a própria língua, Roland Barthes, principal nome da semiologia francesa, ao retornar os estudos de Saussure em sua obra Elementos de Semiologia,
alargou esse campo de abrangência. Tá? Um dos aspectos fundamentais da teoria de Saussure sobre o signo é a sua estrutura bilateral. O modelo sígnico bilateral compreende o signo e seus constituintes, o significante e o significado. Não é à toa que Barthes ordena os elementos fundamentais do processo saussuriano em 4 grandes rubricas: língua e fala, significante e significado, sistema e sintagma, e denotação e conotação. Essa estrutura bilateral diz o seguinte: os conceitos advindos da linguística estrutural apresentam-se sempre de forma dicotômica, ou seja, numa relação entre 2 elementos. O estudo da mídia vai centrar-se basicamente nas rubricas que eu coloco aqui: significante, significado e denotação com conotação. Ou seja, vamos tratar de língua e fala. E isso é fundamental. A separação entre língua e fala constitui a essência da análise linguística, conceito central em Saussure, e constitui certamente uma grande novidade em relação à linguística anterior, que se preocupava com as causas da mudança histórica nos deslizamentos de pronúncia, nas associações espontâneas e na ação da analogia, e que era, por conseguinte, uma linguística do ato individual. Com Saussure, surge a necessidade de distinguir entre o social e o individual, o essencial e o acessório. Ele entende a língua como um conjunto sistemático de convenções necessárias à comunicação, indiferente à matéria dos sinais que o compõem. A fala abrange a parte puramente individual da linguagem, fonação, realização das regras e combinações dos signos. A língua é, então, praticamente compreendida como a linguagem menos a fala. Ela é, ao mesmo tempo, uma instituição social e um sistema de valores. Como instituição social, a língua não é absolutamente um ato. Escapa a qualquer premeditação. É a parte social da linguagem. O indivíduo não pode sozinho nem criá-la, nem modificá-la. Trata-se essencialmente de um contrato coletivo, ao qual temos de submeter-nos em bloco, se quisermos comunicar. Além disso, este produto social é autônomo, à maneira de um jogo com as suas regras, pois só se pode manejá-lo depois de uma aprendizagem. O aspecto institucional e o aspecto sistemático estão evidentemente ligados. É porque a língua é um sistema de valores contratuais, em parte arbitrários, que resiste às modificações do indivíduo sozinho e que, consequentemente, é uma instituição social. Diante da língua, instituição e sistemas, a fala é essencialmente um ato individual de seleção e atualização. Um modo de combinar os elementos da língua no ato de comunicação. Isto é, enquanto a língua é um modelo geral, compartilhado por uma comunidade, a fala é uma realização pessoal e única. O aspecto combinatório da fala é evidentemente capital, pois faz supor que a fala constitui-se pelo retorno de signos idênticos. É porque os signos se repetem de um discurso para outro e também em um mesmo discurso, embora combinados segundo a diversidade infinita de palavras que existem no mundo. Que cada signo se torna um elemento da própria língua. É porque a fala é essencialmente uma combinatória
que corresponde a um ato individual e não a uma criação exatamente pura. A língua não se limita apenas às frases já existentes, mas sim ao universo de frases que podem ser criadas a partir das regras determinadas pela língua. Cada indivíduo que fala uma língua está apto a fazer inúmeras novas combinações, gerando frases que sequer alguma vez foram ouvidas, mas que sempre devem obedecer às regras da própria língua. Fica claro, portanto, que é a fala que faz a língua evoluir. Entenderam? Língua e fala mantêm uma relação dialética entre si. Segundo o esquema saussuriano, a língua é ao mesmo tempo produto e instrumento da fala. Uma língua sem fala seria muito difícil. Não há língua sem fala e não há fala sem língua. O indivíduo não pode falar sem que a sociedade tenha estabelecido as regras pelas quais essa comunicação é possível, mas também a sociedade não poderia estabelecer esse modus se os indivíduos não se pusessem a falar. Língua e fala estão, portanto, numa relação de compreensão recíproca. A linguagem é sempre socializada, mesmo no nível individual, pois, quando se fala a alguém, tenta-se sempre mais ou menos, com mais ou menos ênfase, falar a sua linguagem, principalmente respeitando também o seu vocabulário. Na mesma época em que Saussure formulava seu pensamento sobre a linguística, do outro lado do mundo, nos Estados Unidos, o cientista, filósofo e matemático Charles Sanders Peirce, esse aí, dava corpo à ciência dos signos, que ele chama de semiótica, e que tem como ponto de partida a noção de que a própria vida humana é uma constante elaboração e reelaboração de signos. O que Peirce, na realidade, postulava, com base no seu pensamento, era a teoria do crescimento contínuo no universo e na mente humana. E ele dizia assim: o universo está em expansão. E onde mais poderia ele crescer, senão na cabeça dos homens? Uma das definições de signo para Peirce é: um signo busca representar, em parte pelo menos, um objeto, que é, portanto, num certo sentido, a causa ou determinante do signo. Mesmo se o signo representar seu objeto de forma falsa. Mas dizer que ele representa seu objeto implica que ele afete uma mente. De tal modo e de certa maneira, que determinará naquela mente algo que é mediatamente devido ao objeto. Essa determinação da qual a causa imediata ou determinante é o signo e da qual a causa mediata é o objeto, pode ser chamada de interpretante. Eu vou explicar essa mesma afirmação agora nas palavras de Santa Ela. O signo é uma coisa que representa outra coisa, que é o seu objeto. Ele só pode funcionar como signo se carregar esse poder de representar, substituir uma outra coisa diferente dele. O signo, portanto, não é o objeto. Ele apenas está no lugar do objeto. Portanto, ele só pode representar esse objeto de um certo modo e com uma certa capacidade. Agora vou explicar dando um exemplo. A palavra casa, a pintura de uma casa, o desenho de uma casa,
a fotografia de uma casa, o esboço de uma casa, um filme de uma casa, a planta baixa de uma casa, a maquete de uma casa. São sempre signos do objeto casa. Não são a casa, nem a ideia geral do que temos da casa. Ou seja, as representações, quando eu digo a palavra casa, é uma representação, é um signo, linguagem da casa. E é por isso que ela está totalmente ligada à sociedade e às convenções sociais. E é por isso que ela é um aprendizado. Porque da mesma forma que eu digo casa, e todos vocês entendem, eu disse sobre língua. Na língua portuguesa, se eu expressar esta palavra casa em outra língua de qualquer país, as pessoas que dominam outras línguas entenderão da mesma forma. Mas se não dominarem o português, não saberão o que é casa. Então, o signo está associado a uma sociedade e a uma língua para que seja interpretada. É por isso que quando criança, nós vamos aprendendo a falar e em um primeiro momento, nenhuma palavra tem uma relação direta com nenhum objeto. A gente faz essa associação a partir de um aprendizado. Quando eu digo que este objeto é um microfone, eu aprendi que isto era um microfone. Eu aprendo o que é copo ou o que é mesa. Por isso que eu posso dizer mesa, e na língua portuguesa isso é compreendido como um objeto que tem uma superfície e 4 pernas, por exemplo. Mas eu posso dizer table. Em uma outra língua, as pessoas compreenderão o mesmo objeto, porque isto foi convencionado socialmente como signo linguístico para determinar o próprio objeto. É esta relação. E é por isso que eu preciso de um signo para representar outro signo. É assim que funciona. O homem só conhece o mundo porque, de alguma forma, o representa e só interpreta essa representação a partir de uma outra representação. Daí que o signo seja uma coisa de cujo conhecimento depende do signo, isto é, aquilo que é representado pelo próprio signo. Em síntese, compreender e interpretar é traduzir um pensamento em outro pensamento, num movimento ininterrupto, pois só podemos pensar um pensamento com outro pensamento. É porque o signo está numa relação de termos, que sua ação pode ser bilateral. De um lado representa o que está fora dele, que é o seu objeto. E de outro lado dirige-se para alguém em cuja mente se processará sua remessa para um outro signo ou pensamento onde seu sentido se traduz. E esse sentido, para ser interpretado, tem de ser traduzido a partir de um novo signo. Ou seja, isso não acaba nunca. Ad infinitum. O significado de um pensamento ou signo é sempre um outro pensamento. Para esclarecer o significado de uma palavra, por exemplo, temos que recorrer a uma outra palavra, que alguns traços possa substituir a palavra anterior. Basta folhear um dicionário para entender o que eu estou dizendo. Quando eu digo contudo, e você me diz como, eu digo todavia, portanto. Quando eu vou procurando sinônimos, eu vou procurando formas de explicar uma palavra
com a existência de outras palavras, mesmo quando eu quiser dizer o contrário, tá? É bom? Não, é ruim. É belo? Não, é feio, tá? Ou eu digo é belo? Sim, é lindo. Quer dizer, eu vou dando o reforço ou a oposição a partir de outras palavras. A partir dessa análise, o universo simbólico cria e reinterpreta a própria ordem social. Da forma a ordem das coisas, permitindo aos indivíduos receber e reconhecer as suas regras. O que podem, quando podem, como podem ver e conhecer a sociedade e, por extensão, como podem ver e reconhecer a sua própria realidade. A influência da linguística e da semiologia é grande na França, que começou a reagir ao domínio parcial da pesquisa em comunicação americana na década de 1960, com a iniciativa do sociólogo Georges Friedman, na criação do Centro de Estudos das Comunicações de Massa. No entanto, logo os franceses desenvolveram novos estudos, mais centrados em uma visão estruturalista e em uma proposta de estudar as relações entre a sociedade global, e as comunicações de massa, analisando a interferência dos meios de comunicação nas próprias estruturas sociais. Mas, para explicar essa escola francesa, que também recebe o nome de paradigma culturológico, eu vou convidá-lo a assistir outra aula que também está disponível aqui no canal do Paradigma Culturológico ou da Escola Francesa, que tem, obviamente, toda uma relação com essa aula de semiótica, né, da semiologia. E quero agradecer a você que me assistiu até aqui. Se você puder, se inscreva no canal. Eu deixo a seguir a bibliografia utilizada na aula de hoje e siga com esse estudo da própria escola francesa neste outro vídeo do paradigma culturológico. Muito obrigada, fique com Deus, até a próxima. Tchau!